ao invés de usar o CCT, que é o Central Corneal Thickness, quando você transporta o PTA para dentro do Galilei, como você tem um mapa paquimétrico, ele faz o PTA em cada ponto, não só mais na córnea central. Agora eu vou trazer para a cirurgia refrativa também o Santiago PTA Report, tá? Esse é outra pessoa genial dentro da oftalmologia brasileira, o Dr. Marconi dispensa também apresentações, né? E ele desenvolveu dentro do Galilei um display que chama Santiago PTA Report. Mas para a gente entender esse display, eu vou trazer um pouquinho aqui do trabalho dele em relação ao PTA, que na verdade é um fator de risco, tá? Que fique muito claro, porque muita gente discute qual que é a real validade disso, mas na verdade ele é um fator de risco muito robusto, que mostra com muita... Se o PTA for alterado, a gente tem de fato de saber que esse paciente tem mais risco sim de ectasia. Por quê, né? Qual que é o raciocínio por trás do PTA? O PTA é percentage, né, o tissue altered, né? É o quanto eu alterei na minha córnea com o LASIK. Então, basicamente, quando a gente faz o flap de LASIK, ó, meu flap tá ali, eu acabei de fazer com 110 micras, por exemplo, tá bom? E eu adiciono a minha região aqui de ablação, que é o azul, eu alterei aqui bastante, uma parte significativa da córnea. E quando eu pego essa área de alteração, que é o flap thickness, mais o ablation depth, ou seja, o quanto eu pus lá no meu femtosegundo, ou quando eu fiz o meu LASIK mecânico, vamos supor 110, 120, mais o meu ablation depth, vamos supor 80 micras, vamos supor, se eu consumir de tecido 200 micras, quando eu comparo com a minha espessura total, que é Central Corneal Thickness, eu vejo quanto que eu alterei, quanto que eu mexi. E se eu mexer em mais de 40% da minha córnea, se eu alterar mais de 40% da minha córnea, eu tenho um fator de risco significativo para a ectasia, tá bom? E não quer dizer, gente, isso é muito importante que fique claro, que se eu tiver um PTA de 40%, necessariamente eu vou evoluir com ectasia. E aí vale a comparação com fumo e câncer de pulmão. Quer dizer, não é porque eu fumo que necessariamente eu vou ter câncer de pulmão, mas o fumo é um fator de risco muito importante para risco de desenvolver câncer, tá bom? Nesse sentido, o que é o PTA Report? O Dr. Marconi tentou trazer essa informação de uma maneira muito interessante, na minha opinião, porque ao invés de usar o CCT, que é o Central Corneal Thickness, quando você transporta o PTA para dentro do Galilei, como você tem um mapa paquimétrico, ele faz o PTA em cada ponto, não só mais na córnea central. Inclusive, tá bom? Ele traz aqui o PTA Map. O que seria isso? Calculando em cada ponto, como eu sei a espessura da córnea em cada ponto, com a tomografia de córnea, né? Eu consigo ver, por exemplo, esse paciente, aqui ao redor do ponto mais fino, eu tenho 33 de PTA. Porém, aqui na periferia, eu tenho 27. Lembra que eu posso até 40, né, teoricamente, mexer na minha córnea? Então, eu tenho uma visualização no mapa paquimétrico inteiro, quanto que eu alterei, qual que é o meu PTA em cada ponto. Importante lembrar que todo o raciocínio do PTA é para córneas normais, tá bom? Não dá para você extrapolar isso quando a córnea é suspeita, você já tem um fator de risco principal, que é para ectasia, então necessariamente você tem que ter uma córnea normal. Inclusive, aqui na lateral, justamente a curvatura axial, para lembrar você que você precisa de fato olhar para isso primeiro, tá bom? E depois que você vê o PTA Map, a gente tem esses 3 índices, que é o valor de PTA mesmo, no Central Corneal Thickness, o PTA Thinnest, que é no ponto mais fino, que geralmente ele vai ser menor, obviamente, né? Porque você está mexendo com a córnea, com o lugar mais fino da córnea. E agora também no display atualizado, você tem o PTA Plus. O que é isso? Quando você imerge no banco de dados, foi observado que quando você fala em ablation depth e flap thickness, você tem mais importância de algum deles na fórmula. Então, você faz uma fórmula especial, com constantes especiais, mais assim, elaborada para a espessura e para a ablation depth. E aí, você consegue achar com mais sensibilidade, tá? A alteração que você teoricamente faz no tecido. E aí, o PTA Plus estaria aí para chamar a atenção que ser um valor a mais para você observar no seu screening, tá?